Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp com perguntas aqui aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Eu sou Mauro Frismo. Meio-dia agora, é quinta-feira, você conhece o nosso espaço aqui, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos, vão analisar os assuntos e debater também. Também com a gente aqui na nossa bancada de hoje, Fúvio Facco, farmacêutico bioquímico, ele é diretor-geral da Thermo Fisher Scientific para a América Latina, divisão proteínas e vice-presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Fúvio, bem-vindo mais uma vez, como está? Obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês e dividir essa mesa com pessoas tão ilustres. Vamos lá, minha gente, 12:02, nosso primeiro assunto deste Gente do MPD que Fala. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu sinalização do Senado de que não haverá dificuldades na aprovação do nome do advogado Cristiano Zanin, caso ele seja indicado para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que deve deixar o Supremo Tribunal Federal em maio. De acordo com assessores do governo, até mesmo o presidente da CCJ, do Senado, Davi Alcolumbre, teria indicado não ter resistência ao nome de Zanin e que poderia adotar celeridade na marcação da sabatina. Apesar de ser advogado do presidente, o que pode levantar um debate ético, até mesmo senadores de partidos da oposição não acreditam que haja dificuldades na aprovação. Fúvio, seu olhar sobre esse nosso tema. Bastante polêmico, né, Mauro? Eu respeito a opinião dos demais, mas eu acho que o Brasil não precisa... O Brasil, na verdade, está precisando de um pouco mais de paz e esse tipo de hipótese aumenta cada vez mais os conflitos que a gente tem na sociedade. Então, honestamente, acho que falta bom senso, tá? Deve ter faltado bom senso lá no passado, mas acho que isso não justificaria nova falta de bom senso nesse momento. Não julgo, né, sem julgar valor de competências e tudo mais, mas a questão do conflito de interesse, eu acho que ela podia ser evitada. 12:14, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema, a advogada Daniela Barbalho, mulher do governador do Pará, Helder Barbalho, foi escolhida pela Assembleia Legislativa como a nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado. No cargo, a primeira-dama terá direito a um salário de mais de R$35 mil, além de estabilidade na função, com prerrogativas equiparadas a desembargadores do Tribunal de Justiça. Entre as atribuições da Corte estão analisar anualmente as contas prestadas pelo governador, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e julgar a prestação de administradores, a prestação de contas, né, de administradores estaduais. Fúvio Facco, sua leitura sobre esse tema. Não, pegando no gancho, né, na fala dos demais, acho que o doutor Roberto falou a palavra aberração, o doutor Fernando comentou mecanismo. De fato, né, e juntando com a PEC da Sara, é o seguinte, precisamos de fato melhorar, né, as leis, criando mecanismo para evitar esse tipo de aberração. Então, eu como cidadão, eu espero isso, entendeu? Que a lei, né, ou que a regulamentação desse tipo de posição, né, ela não seja tão ampla que permita indicações dessa natureza, né? Porque se supõe bom senso, mas a gente percebe que ele nem sempre está presente. Então, essa é a minha opinião. 12:06, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Estamos no Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados.
Fúvio, vamos mudar aqui um pouquinho o nosso assunto, vamos sair aqui da política para falar sobre saúde, porque o Ministério da Saúde começou a distribuir, nessa semana, 47 mil doses da vacina contra a Mpox. Nessa primeira fase, serão vacinados os grupos que podem desenvolver as formas graves da doença, são eles pessoas com HIV/AIDS, com baixa imunidade, profissionais que atuam em laboratórios com exposição ao vírus, quem teve contato direto com casos suspeitos ou confirmados da doença. A vacina é indicada a partir dos 18 anos de idade. São 2 doses com um mês de intervalo entre elas e o Brasil já registrou 10.800 casos da Mpox, 15 pessoas já morreram. Como é que você avalia esse novo momento? São poucas doses, né? É uma vacina que está bastante escassa ainda, não é, Fúvio? Isso mesmo, Mauro. De fato, existe somente um fabricante. É um fabricante que fica localizado na Dinamarca. Então, para suprir toda a demanda mundial, a gente, né, vê esse tipo de racionamento, chegando poucas doses no Brasil, pouco menos de 50 mil doses, e aí não tem como, o governo tem que racionalizar e definir quais são, né, o público prioritário. Acho que está bem definido. Por sorte, acredito que essa doença ela não se mostrou tão epidêmica, mas a gente não pode baixar a guarda, né? E uma vez tendo a vacina, a gente precisa de fato investir nisso, trabalhar muito essa questão que infelizmente foi alvo de muitas fake news, né, sobre efeito de vacina e tudo mais. A gente sabe que as vacinas elas foram e são muito importantes para a saúde pública, né, do mundo e principalmente do Brasil, que tem um serviço de vacinação exemplar. A gente erradicou poliomielite, sarampo e esse tipo de corrente, né, anti-vacina, ela não pode acontecer em casos, por exemplo, como o da Mpox, né, que é uma vacina de vírus atenuado, ou seja, mesmo aquelas pessoas que são contrárias às novas tecnologias empregadas nas vacinas do Covid, não poderão usar o mesmo argumento, entendeu? Porque esse tipo de vacina é o tipo de vacina convencional e que, de fato, não... a segurança, com certeza, ela já foi avaliada e, estando aprovada pela vigilância, o uso é seguro. Então, a gente tem que incentivar, temos que fazer uma corrente do bem, porque é uma doença muito complicada, assim, é uma doença que pode estar associada a outras enfermidades, como imunossupressão, né, como público-alvo que são de pessoas, né, que estão em tratamento, sejam aidéticos ou tomando alguma medicação que traga alguma diminuição do sistema imune. Mas fico feliz, eu acho que a gente está no caminho, agora é só, de fato, entrar na fila para conseguir mais doses e estar sempre preparado para conter qualquer pico de contaminação que aconteça. Pois é, entrar na fila para ir atrás de mais doses, né? Você salientou, Fúvio, que são poucas doses, porque é um único fabricante dinamarquês, né? Qual que é o caminho para isso ser ampliado? Essa patente é deles? Isso não pode ser fabricado, essa vacina não pode ser fabricada por outro laboratório? Pode sim, e inclusive a Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, ela já está também desenvolvendo a nossa própria vacina. Então, acredito que é uma questão de tempo para a gente ter o nosso próprio produto aqui, independente das patentes nacionais ou internacionais. A gente está no caminho, vai levar um pouquinho, né, de mais tempo, mas a gente tem total capacidade e know-how para produzir essa vacina aqui. Fúvio, Daniela Neves no YouTube pergunta, ela diz o seguinte, ela contextualiza aqui, os jornais de hoje estão noticiando que milhares de medicamentos para doenças raras foram incinerados pelo governo nos últimos anos. E aí a pergunta dela, o que pode ser feito para que esse tipo de coisa não continue acontecendo? Um bom tema.
Isso aconteceu não só com medicamento, mas também com vacina. O que acontece muitas vezes a gente vê que não há falta de recurso para compra, mas há uma falta de organização, uma falta de processo depois logístico para distribuir esse material, seja ele medicamento, seja ele teste, né, de laboratório, como o que aconteceu no Covid. Então, o que falta para que isso não volte a acontecer é uma melhor organização entre as esferas, desde a esfera nacional, né, federal, estadual e municipal, porque recurso existe e a gente precisa de fato usá-lo da melhor forma e só criando processos. Eu acho que isso é o que falta, sabe? A gente tem que ter uma continuidade, independente do gestor executivo que foi eleito para aquele cargo, para aqueles 4 anos, ou reeleito. A gente precisa ter, né, a cadeia funcionando, a cadeia da saúde funcionando independente disso. É a única forma da gente evitar desperdício, como a gente tem visto, infelizmente. Termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, nosso espaço aqui das quintas-feiras, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados.